Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 28 de junho, terça-feira, dia de Santo Irineu. Santo Irineu, nome que significa pacífico, nasceu provavelmente em Esmirna, na Ásia Menor. Viveu em uma época dilacerada pelas heresias que colocavam em risco a fé e a unidade da igreja. Por isso, trabalhou muito e fez triunfar a concórdia e a unidade, ancoradas na tradição apostólica. Em seus escritos, transparece sua alma apostólica. Foi o teólogo da encarnação redentora de Cristo. Como bispo, foi verdadeira testemunha da fé, num período de dura perseguição à igreja. Morreu por volta do ano 202. Evangelho de hoje, Mateus 8, 23 a 27, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos a acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O texto é simbólico, podemos dizer isso. O mar representa as forças contrárias a Deus e contrárias à igreja, a barca. Tanto que elas tentam fazer com que a barca afunde, ou seja, a barca vá para as trevas, onde não há luz. Cristo dorme no meio da barca, ou seja, ele está morto. A barca é engolida pelas forças do mal. Lembremos que Cristo morreu. O que acontece? Os discípulos caem no desespero. Todo mundo acha que o mal venceu, porque o Filho de Deus, que se fez homem, está lá, morto e sepultado num sepulcro. A igreja, a comunidade cristã, está numa tristeza mortal, está nas trevas, e as forças querem suprimi-la. Os discípulos clamam por ele, e ele diz o quê? Ele se levanta. O que é se levantar? Ressuscitar. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Lembremos o segundo domingo da Páscoa, o famoso texto de Tomé. Estando trancadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Não é mera coincidência aqui, né? Por que tendes tanto medo, trancados? Homens fracos na fé? Por quê? Ele já vinha anunciando há muito tempo que o Filho de Deus ia morrer e ressuscitar dos mortos. Lembram? Fé. Fé. Viu como o texto é simbólico? É um texto preparatório para os eventos que nós veríamos lá na frente, né? Lembremos que estamos aqui no capítulo 8 de Mateus. O desenrolar da narração da paixão é muito mais à frente. Se eu não me engano, acho que é capítulo 25 ou 26. Não me recordo direito. Eu acho que é 25 ou 26. E aí a perguntinha de ouro, né? Ele se levantou, ameaçou o vento e o mar e cessou. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Vento e mar. Mar, lugar onde se encontram as forças contrárias a Deus. O mal, o vento,
representa também as forças do mal, a morte. Portanto, são as forças contrárias à igreja, simbolizada pela barca. Ele controla isso. Outra passagem que também vai ao encontro dessa afirmação é quando ele caminha sobre as águas. Os discípulos vão na frente, ele fica lá em oração. Depois, no meio da noite, ele vai ao encontro dos discípulos caminhando pelas águas. Ou seja, ele caminha sobre as forças do mal. Elas não têm poder de o submergir. Pedro acorda e Pedro diz: Senhor, se és tu, me manda caminhar. Vem. Pedro começa. E aí os ventos fazem com que Pedro fique com medo. E aí o que acontece? As forças do mal, o mar, querem tragar Pedro para a escuridão, para as trevas. São as tentações, as dificuldades que a vida nos oferece e que muitas vezes nos jogam de um lado para outro, o vento. E aí, você vai continuar tendo fé nesse cara aí, nesse Jesus de Nazaré? Tá com nada, não sabe de nada, inocente. E aí a fé balança, vai de um lado para outro. É a perda de emprego, é o parente doente, tanta coisa ruim que acontece, pandemia. Cadê Jesus? Jesus tirou férias e caraca. E aí começa a submergir. Jesus vai lá e estende a mão. Vem cá, volta de pé. Por isso que eu falei que o texto é simbólico. Representa as dificuldades que a comunidade cristã irá enfrentar lá na frente. Falta ou vacilo na fé. Jesus, no meio da comunidade, morto, mas ele ressuscita e vence essas forças contrárias à comunidade cristã. E no fim, a pergunta de ouro: quem é este? Este é o Filho de Deus que venceu a morte, ressuscitou e nos garante a vitória sobre todo o mal. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser, tchau.